Antes de começar este vídeo, eu devo confessar que não percebo nada de geografia, nem cartografia, nem porra nenhuma. Eu preciso do Google Maps para sobreviver. Olá pessoal! Recentemente eu fui de férias com a minha família e nós passamos alguns dias no Algarve e no Alentejo. Mas o nosso primeiro objetivo foi percorrer a Estrada Nacional 2, que atravessa o país de norte a sul. Esta é a estrada mais longa da Europa e tem uma extensão de 738 km. Como é óbvio, eu tinha de tirar uma foto no quilómetro 666, porque é o número do diabo. Ao longo do caminho, nós íamos a prestar atenção às placas que apareciam na estrada e deparámos-nos com nomes de localidades bastante interessantes, tais como Picha, Venda da Gaita, Matança, Forca, Colo de Pito e Coiro da Burra. Adiante! O que me levou a fazer este vídeo foi o facto de termos passado pelo Centro Geodésico de Portugal, em Vila de Rei, no Picoto da Melriça. Agora, a questão é a seguinte: eu sei o que é o centro de um círculo ou o centro de um retângulo, mas como é que se define o centro de uma figura geométrica com a forma de Portugal? Matematicamente falando, o centro geométrico de uma figura plana é denominado por centroide e é definido como sendo a média aritmética de todos os pontos da figura. Eu sei que isto pode ser um bocado difícil de entender porque estamos a falar de uma média de pontos e não de uma média de números, mas se pensarmos na nossa figura como sendo feita de um material uniforme, como por exemplo uma folha de papel, o centroide é precisamente o ponto em que a figura ficaria equilibrada na ponta de um lápis ou na ponta de um dedo. Ou seja, o centroide acaba por ser simplesmente o centro de massa da figura. Intuitivamente e por motivos de simetria, todos sabemos determinar o centro de um círculo, de um quadrado ou de um retângulo. E se for um triângulo? No caso de um triângulo, o centroide, mais conhecido por baricentro, é o ponto de interseção das medianas do triângulo, ou seja, dos segmentos que unem um vértice ao ponto médio do lado oposto. E o centroide de um triângulo tem algumas propriedades interessantes. Por exemplo, ele divide cada mediana numa proporção de 2:1. Ou seja, este segmento é o dobro deste, este segmento é o dobro deste e este segmento é o dobro deste. Além disso, os 6 triângulos que se obtêm ao intersetar as medianas têm todos a mesma área. É fofo, não é? Em geral, há vários métodos que podem ser empregues para determinar o centroide de uma figura plana, nomeadamente de uma figura com a forma de um país. Tanto quanto sei, o cálculo mais recente do centroide de Portugal foi feito pelo professor João Filipe Queiró, da Universidade de Coimbra. Ele imprimiu o mapa de Portugal em papel milimétrico para obter um sistema de coordenadas e depois calculou aproximações de vários integrais. E qual foi a conclusão a que ele chegou? Segundo os seus cálculos, o centro geométrico de Portugal situa-se entre as localidades de Arganil e Amêndoa, no distrito de Santarém. E este ponto fica a 11 km a leste e 3 km a sul do centro geodésico em Vila de Rei, que eu fui visitar. Depois de ler isto, eu pensei, fui enganada. Aldrabões! Mas, após mais alguma pesquisa, eu descobri que existem dois conceitos diferentes: o de centro geográfico e o de centro geodésico de uma região. Ora, o centro geográfico é definido como sendo o centroide da figura plana que representa a região. Ou seja, este centro que o matemático determinou é o centro geográfico de Portugal. Já o sítio que eu visitei em Picoto da Melriça é onde se encontra o Centro Geodésico de Portugal. Mas o que é o Centro Geodésico de um país? Ouçam, eu passei horas no Google à volta desta treta.
O que me confundiu foi o seguinte: matematicamente existe o conceito de centro geodésico de uma figura. Basicamente é o ponto que minimiza a distância máxima a todos os outros pontos. Porém, no contexto da cartografia, o centro geodésico é simplesmente o centro da Rede Geodésica Nacional. E o que é isto da Rede Geodésica Nacional? Essencialmente, é o conjunto formado por todos os vértices geodésicos distribuídos pelo país, que são materializados sob a forma destes pinoucos ou coisas parecidas. A ideia é que estes vértices geodésicos têm coordenadas bem conhecidas e constituem uma rede de triângulos que permite facilmente determinar as coordenadas de qualquer ponto através de um processo chamado triangulação, que envolve apenas a medição de ângulos. Neste contexto, aquilo que eu acho que se entende por triangulação é o seguinte: imaginem que vocês avistam um extraterrestre e querem determinar as coordenadas do ponto em que ele está para reportarem às autoridades. Olham à vossa volta e veem dois marcos geodésicos. Então dirigem-se a cada um deles e medem os ângulos que o segmento que os une faz com o extraterrestre. Utilizando alguma trigonometria, determinam esta distância aqui e, como as coordenadas dos vértices geodésicos são bem conhecidas, facilmente determinam as coordenadas do ponto em que está o extraterrestre. Uhul! Resumindo e concluindo, o Centro Geodésico de Portugal é o nó central da rede geodésica portuguesa, que consiste nos vértices geodésicos que correspondem aos vértices dos triângulos desta rede. O Centro Geodésico de Portugal é o tal sítio no Picote da Melriça, em Vila de Rei, distrito de Castelo Branco. Só não sei como é que foi determinado. O meu palpite é que o matemático, na altura, queria determinar o Centro Geométrico de Portugal, mas lá se enganou nas contas. Deve ter bebido uns copos a mais ou assim. Já o Centro Geográfico de Portugal corresponde ao centroide da figura plana que representa o país e foi obtido por processos mais matematicamente rigorosos. Encontra-se entre as povoações de Arganil e Amêndoa, no concelho de Mação, distrito de Santarém. A conclusão disto tudo é que Portugal é bonito como o caraças, tem paisagens muito diversas e eu estou a precisar de ir de férias outra vez. Mas como isso não vai acontecer, vemo-nos no próximo vídeo.